Continuando aqui a série Minha Infância, eu só tenho a dizer o seguinte: eu só apanhei muito, mas era apanhar, meu filho, não era apanhar de varinha só não, era de cinta, de soco, de etapa, você entendeu? E a minha infância foi marcada por isso daí. Taca em cima de taca. E aí como eu disse em alguns vídeos aí, eu não sei qual que vai ser a ordem, mas me lembro bem, com 6 anos, minha vida foi meio, turbulenta, viagem, tive que morar no Espírito Santo. Comecei a estudar na escola, mas sempre acompanhando meu tio ali na eletrônica. Às vezes saía pra rua pra brincar. Veio 7 anos normal, né? 8 anos. Me lembro em 94, com 9 anos, de um acidente que eu caí de bicicleta feia ali com meu irmão. Fui buscar umas figurinhas, uns adesivos da Copa de 94 e peguei a bicicleta do meu pai, que meu pai estava engraxando e ele não tinha montado os freios, e eu saí teimoso com aquela bicicleta novinha. Fui lá buscar as figurinhas lá de adesivo da Copa de 94, que era uma arara, o mascote da Copa. E aí, rapaz, na volta eu coloquei meu irmão na garupa e viemos descendo o morro ali. Talvez eu coloque aí na edição aí, rapaz. E eu perdi o controle daquela bicicleta sem freio e fui tentar virar para a rua de casa. E eu bati no meio-fio, do meio-fio a gente já voou. Meu irmão voou por cima da cerca de balaústre da esquina. Caiu todo ferido lá e a bicicleta veio por cima de mim, pô, na minha cabeça. A gente ficamos sempre desmaiados. Eu, pelo menos, fiquei, entendeu? Sempre desmaiado. Não tinha força pra erguer. Então, a bicicleta acabou toda. Aquele garfo dianteiro, os aros, amassou tudo. E depois a gente teve que pegar a bicicleta e sair levando, né, pela rua até meu pai vir buscar. Eu achei que ele ia matar a gente, mas ainda bem que daquela vez, só daquela vez, ele foi paciente. De resto era só taca de hora em hora, taca. Eu apanhava com os meus irmãos, entendeu? E as peias eram feias. Me lembro, rapaz, que uma peia feia que eu levei, tinha uma árvore lá em casa, dava mais ou menos aí uma altura aí de uns 5 metros de altura, porque meu pai tava com um cano de fossa de 6 metros. À noite, o vizinho, filha da mãe do lado, falou pro meu pai: ô Luiz, o Fernando tá lá em cima. Meu pai pega aquele cano de fossa de 6 metros e toda vez que eu vou tirar manga, eu lembro da cena. E eu caí daquela árvore, você entendeu? De uns 5 metros de altura. Você acha que ele parou? Caí no chão e ele quebrou aquele cano de PVC em cima de mim. Cara, como pode, né? Provavelmente eu tinha ali uns 7, 8, 9 anos, cara. Como pode ser tão animalesco assim, né? Hoje eu vejo meu pai como, você entendeu, um animalesco. Tipo assim, hoje eu entendo. Por muito tempo eu ficava meio traumatizado assim. Mas hoje eu olho para ele e falo: cara, o que que eu vou cobrar? Por que que eu tenho que ficar traumatizado? Um pobre homem desse. Sendo que ele é animalesco. Hoje eu estudei os níveis de consciência, me desenvolvi, você entendeu? Então, quem tem que dar exemplo da evolução é eu, não é o próximo, você entendeu? Mas pensa um moleque que apanhou, a vida dele era apanhar.
No futebol, extremamente ruim. Eu nunca aprendi a jogar bola. Você entendeu? Mas gostava mesmo de mexer com eletrônica. Meu tio ficava mexendo, até respeito demais meu tio. Ele, até hoje eu peço benção para ele, de até bem velhinho, né? Meu tio já deve ter uns 70 já. E de resto, me lembro ali para 95, 96, meu pai arrumou uma casa para minha avó, aí meu tio e minha avó foram morar em outra casa aqui perto, num terreno lá emprestado, de uma prima do meu pai. Meu pai construiu lá um barraco de madeira e eu me lembro que eu gostava muito de ir para lá. Eu não gostava de ficar em casa. Então, enquanto isso, 97, eu reprovei na escola, já disse aí nos vídeos aí, não sei se é antes ou depois desse vídeo que eu tô gravando. Reprovei na escola e em 98 voltei a fazer de novo a sexta série, só que aí eu já vim com responsabilidade. E eu gostava demais de ir, né, para a biblioteca municipal. Me lembro também que no final de 97 ali, meu pai começou a me ensinar a andar de moto com 12 anos. E, inclusive para levar a minha mãe para a igreja, porque minha mãe estava entrando numa igreja adventista, eu também sou adventista. E ela, nessa época ali, ela estava fazendo a primeira visita lá na igreja para conhecer e etc. Ela já tinha tido um sonho, né, sobre o sábado, então ela já estava esperando, nós já estávamos esperando. E aconteceu por aqueles dias do sonho ali, realmente veio uma pessoa da igreja. Outra hora eu conto essa história aí, mas enfim, aí agora estou eu lá, porque meu pai tinha ciúme da minha mãe e falou pra mim, na verdade ele falou pra ela que ela não ia pra igreja. Ela falou assim: Luiz, eu tenho um pai, tá? E eu vou pro sítio, pego meus filhos e vou pro sítio. E aí meu pai ficou meio veaco. E aí ele pega o moleque de 12 anos, eu montei na moto, era uma Today 94 vermelha. Isso era final de 97. Montei na moto. E eu montei. Ó, aqui é a embreagem, aqui é a marcha, aqui é isso, aqui é o freio de mão, pé e tal. Engata a marcha, eu falei, mais pai, tentava sair, a moto morri, pá, pancada na cabeça. Pá, pancada na cabeça. Eu aprendi a andar de moto com meia hora. Era tanta pancada na cabeça que eu caprichei na embreagem ali, no acelerador, descobri rapidinho um ponto ali, ó. E já saí na rua igual um doido, meu filho, tocando terror. No outro dia cedo, meu pai já falou assim: vai buscar pão na padaria e vai de moto. Falei, lá vai o moleque, 12 anos. Pá. Na volta do primeiro dia lá, não diminuía as marchas. Menino. Aquela moto, menino, saiu travando, correndo, blá, 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 travou a roda, menino, e eu quase caí. Pensa. Galera, nesse final de 97, 18 de outubro de 97, minha avó, por parte de mãe, faleceu. E minha tia, pro lado, né, irmã da minha mãe, de 14 anos, eu tinha 12, ela veio morar com a gente. E eu me lembro de uma das tacas, tá, que eu levei, que foi o seguinte: a televisão de casa tinha que ser dividida entre eu e meus irmãos assistindo o desenho, e minha tia também queria assistir as coisas dela, a novela e os desenhos dela. E acontecia que tinha hora que ela queria reinar sobre a televisão. E um belo dia eu fiquei puto da cara, que eu reclamei com a minha mãe lá da televisão. Minha mãe tava lavando roupa lá no tanque. Falou: ô mãe, a Dilene aqui não deixa a gente usar, mãe, a televisão. E minha mãe não falou nada. E ela falou assim: você me respeita que eu sou sua tia.
Eu falei, mas você é 2 anos mais velho que eu, você não é velha. Como que você vai ser minha tia? E tal. E ela foi chorando lá pro lado da minha mãe, rapaz. E eu fiquei igual o Super Saiyajin. Eu fiquei pegando fogo de raiva dela. Que ela não deixava a gente usar a televisão. E eu fui pra lá, minha mãe tava lavando a roupa. E eu peguei a cabeça dela e mergulhei no tanque. Cheio de que boa e sabão em pó. E ela começou a se bater, eu afogando ela ali. E minha mãe veio, menino, e começou a bater de um lado e do outro da minha cabeça. Minha cabeça ficava assim, ó. E eu segurando ela lá. E pá, 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 pá. Rapaz, minha mãe viu que eu não ia soltar, menino, e ela no desespero pegou um rodo e começou a bater nas minhas costas. Eu segurei aquele rodo, soltei minha tia. E minha mãe puxa aquele rodo e eu puxo, e minha mãe puxa e eu puxo. Eu falei, a próxima vez que ela puxar, eu soltei. Rapaz, aquela velha, menino, saiu pra dentro daquela dispensa capotando. Eu lembro as pernas dela virando. E ela erguendo lá dentro, ela falou assim, seu pai vai ficar sabendo. Menino. E aí, né? Taca, filho, quando meu pai chegou. E era taca de trovejar. E eu tinha uma época que eu tava tão acostumado com taca, eu já nem ligava. Eu lembro que a última taca que eu levei do meu pai braba foi em 1999. Um belo dia aconteceu alguma coisa lá, eu fiz uma raiva nele lá e ele pegou um chinelo. Pô, eu já tava com essa altura, 1,84, já era um hominho já. Ele pegou o chinelo e começou a bater nas minhas pernas, no chinelo havaiana. Eu falei, não, para com essa palhaçada aí, vira homem, rapaz. Se eu sou homem, você tem que ser homem, bate em mim igual homem, porra. Falei, de jeito, meu pai. Aí meu pai, então tu é homem, Dileuza. Nós temos um homem aqui em casa e o homem quer apanhar igual homem. Então beleza, você vai apanhar agora igual homem. Eu achando que ele ia pegar uma cinta, uma varinha. Ele pegou uma vassoura, um rodo ali, desenroscou o cabo, jogou o trem no chão e veio nas minhas coxas. E ele batia, pai, eu bate, porra, igual homem! E ele, pai, eu bate, porra! E ele, pai, eu bate, porra, tu tá fraco! Porra, bate com o homem! Quanto mais eu doía, mais eu gritava. E ele, então bora! Dileuza, sabe como quebra a crista de homem? É na cabeça. E ele pegou e veio por cima, e eu levantei a mão. Pá! Pegou aqui no meio, quebrou o cabo e o pedacinho ainda bateu na minha cabeça e voou. E eu fiquei ali, bate, porra! Rapaz, teve um vizinho lá, o Adson, que veio depois. Falou, o que aconteceu lá, cara? Que você tava gritando igual um doido. Minha mão aqui dentro, aqui, ó, ficou preta de sangue, filho. Ficou preta. Não é preta. Rapaz, depois daquele dia, 1999, eu tinha 14 anos. Meu pai nunca mais me bateu. Brabo, daquele jeito. Entendeu? E a partir dali o Nandão começou a peitar o velho. Filho. Chega, né? Chega de apanhar. Mas enfim. Bora continuar o vídeo aí. E aí entrou 98. Me lembro ali que eu comecei a me envolver com o pessoal da igreja. Comecei a cantar num grupo. Eu me batizei no meio do ano ali de 98. Por volta de julho. E aí já em agosto eu entrei num grupo lá de música. Comecei a cantar com o pessoal. E ali eu já estava fazendo ali a 6ª série. De novo. Mas passei em 98. Ia para a biblioteca municipal. Levando certinho os estudos. Quando não achava livro ali, eu ia lá para a biblioteca do Sedusp, que é da Ubra, que é particular. Aqui, pessoal, era o Sedusp, tá? Eu vinha lá do Marechal Rondon de vez em quando fazer trabalhos aqui, numa escola particular, porque a biblioteca era melhor. Um belo dia eu cheguei lá, né?
Uniforme de outra escola, imagina, mochila. Aí eu passei pela bibliotecária, a bibliotecária me manjando. Passei pela bibliotecária, né? Fiz assim, aí ela... Sentei lá na mesa e comecei, entendeu? Peguei um livro, comecei a fazer, né, meus trabalhos de escola. Mas eu tava com o uniforme do colégio público. Aí e eu comecei a ter um vício de ir lá pro Sedusp fazer os trabalhos. Aí um belo dia ela falou assim: ei menino, vem aqui. Aí eu falei: vixe, ela vai brigar comigo. Vem aqui. Você não é dessa escola aqui, né? Aí eu falei assim: não senhora. Ela: ah, tá. É, eu te vi aí. Você vem no Marechal Rondon, né? Eu falei: sim. E eu faço trabalho lá na biblioteca municipal e quando não tem livro eu venho pra cá. Aí ela: ah, tá, não, pode vir fazer e tal. Rapaz, eu fui e chamei, foi os moleques da escola. Claro que nós ia de pouco, 4, 5, 6, né? Mas imagina, eu acho que ela deve ter pensado, né? Meu Deus, por que eu fui falar pra esse moleque vir fazer trabalho aqui? E aí, enfim, então fiz em 98 ali os estudos, sempre indo para casa da minha avó, gostava muito de ficar na casa da minha avó. Como eu disse em um outro vídeo aí, no final de 97 minha avó faleceu, né, materna, mas eu ia para casa da avó paterna. Então 98 foi isso daí, meus 13 anos, 12, 13 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano, né? 1º de junho. Então 98 foi isso daí. Aí entrou 99. Comecei a namorar, tinha uns 13 anos, já arrumei a primeira namorada. Eu tinha 13, ela tinha 17. Ela que me levava para os lugares, pagava sorvete para mim, que eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava de servente com meu pai. Meu pai me dava um puto para mim para comprar sorvete para namorada. Trabalhava igual um cachorro. Na verdade, nem gostava de trabalhar, né? Porque o pai, cara, tem que entender que o filho, o fato do filho estar ali com ele, o pai acha que o filho tem que ser, você entendeu, escravo, funcionário grátis. Cara, a melhor forma de você ensinar seu filho a trabalhar é você pagando ele, ensinando o que é dinheiro, fazendo ele pegar gosto com o dinheiro. Esse negócio de botar filho para trabalhar de graça, essa é a pior forma de você querer fazer um trabalhador na vida, tá? Então, de resto eu continuei ali. Começou a construção do Chaveiro Nascimento, meu ex-patrão. Eu não trabalhava para ele ainda em 99 e eu fui para lá com meu pai ajudar. Ajudar alguma coisa. Moleque, né? 13, 14 anos não vale nada. De vez em quando eu catava latinha, com 12 anos. Catava latinha, 13 anos ali. Pegava a moto, entendeu? E aí eu rendia, porque com a moto, a gasolina era do meu pai. E aí eu catava, botava meu irmão na garupa da moto. No início a gente fazia de a pé. Mas um belo dia lá, um Fusca bateu no meu irmão lá. O meu irmão do meu. Pai matou o moleque. Mas ainda bem que não machucou muito não. Mas depois daquele dia meus pais já não deixou mais eu empreender com meu irmão. Aí eu pegava a moto, às vezes colocava ele na garupa escondida da moto e ia catar a latinha pela cidade. E às vezes capinava a data, quando eu precisava muito assim de dinheiro para ir para acampamento na igreja, etc. Eu capinava a data. Carpia quintal, podava cerca viva, muro de cerca viva. Uma vez eu até matei a planta, que eu achei que um tronco lá tava feio para fora do muro. Eu matei o tronco, eu matei, foi o muro inteiro, rapaz. Matei, foi o muro inteiro. Eu vim entrar naquela rua agora, em 2021. Pra você ter ideia, de 12 anos, eu vim entrar naquela rua em 2021. Tanto trauma que eu tinha lá. Porque os vizinhos disseram que a vizinha queria me pegar.
O pau, ela ia me dar o pau que eu matei o... Inclusive ela mandou chapiscar o muro e rebocar, porque ficou feio demais. Mas enfim, eu tentava empreender e tal. Às vezes ia para casa dos meus vizinhos ali, riquinhos, jogar videogame. Às vezes eu ia jogar videogame em amigo de escola. Enfim, minha infância foi isso daí, cara. Você entendeu? Bem aproveitada. Às vezes ia jogar bola aqui com os moleques da rua, mas uma vez eu fui jogar bola lá com uns 11 anos, quebrei foi a perna. Caíram por cima de mim, a minha perna ficou certinho entre duas pernas e alguém caiu em cima dela e trincou. Então eu sempre fui perna de pau. A melhor posição que eu joguei, tentei, né, jogar foi goleiro. Então, futebol esquece. Nerd mesmo, moleque quando é nerd, cara. Eu só não fui mais nerd nessa área assim de videogame porque meus pais não tinham dinheiro para comprar videogame, eu ter videogame em casa. Se não... E aí entrou então 99, eu ajudei lá no serviço do meu ex-patrão. Ajudei, no caso, meu pai a construir a casa dele. E eu me lembro que um dia, rapaz, tinha 50 reais no chão assim, ó. Aí eu peguei os 50 reais. Eu falei, ô pai, o senhor deixou cair da carteira? Meu pai, não trouxe dinheiro hoje não. Aí eu cheguei com o servente do meu pai, o Zé Roberto. Zé Roberto, deixou cair 50 reais? Não, não tô com dinheiro não. Deve ser aí do seu Nascimento. Aí eu fui lá atrás do Nascimento. Ô seu Nascimento, o senhor deixou cair 50 reais? Aí ele bateu a mão no bolso. Ô rapaz, eu deixei cair mesmo. Obrigado, Nanda. Aí eu fui e entreguei. Aquilo dali, anos depois, seu Nascimento falou que aquilo dali era o meu teste para funcionário da empresa. Funcionário, aquele ali foi o meu teste. Só que aí passou no final ali de 98. Meu pai comprou um outro terreno, começou a construir uma casa. Passou ali em 99, 2000, no final de 2000 nós mudamos para outra casa lá e alugamos essa. E aí eu acabei tendo que ir morar mais longe, né, por volta de 2001. Eu já estava ali com 15, 16 anos. 15, né? Até o meio do ano e 16 a partir do meio do ano. E ali em fevereiro, com 15 anos de 2001, eu comecei a trabalhar no chaveiro. Ele me chamou um dia lá, um ano, né? Um ano e pouco depois do teste de 50 reais, que foi em 99. Aí ele, Nando, eu tô precisando dispensar 2 funcionários lá e eu tô precisando de um funcionário de ponta, que aprenda tudo. E aí... E você quer trabalhar lá? Eu falei, opa, é ontem? Começa ontem? Já tô lá, seu Nascimento. Eu era doido para parar de trabalhar com meu pai. Serventinho de pedreiro, nossa, pensa um moleque ruim, amarelo. O apelido na obra eu era chamado de Toino. Fernando, tô indo. Com o tempo eles começaram, tô indo. Ô molequinho, não tinha nenhum motivo de eu trabalhar, não tinha prazer no trabalho. Era só esforço físico e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra mim sair com a namorada, gastar 5 real, comprar um sorvete. Elas que compravam. Então, cara, pensa cara, olha, eu vou falar um negócio pra você. O título desse vídeo é Como Fazer um Homem Fracassado. Para você, pai, o título de vídeo tinha o seguinte: Como você, pai, fazer um homem fracassado. Entendeu? É isso daí. É botar ele para trabalhar, ao invés de estudar.
Eu me lembro ali, ó, por volta de 98, 97, me lembro que um dia eu estava indo lá para a Biblioteca Municipal, ou Sedusp, eu queria fazer um trabalho de escola lá, eu sempre caprichava. E meu pai falou assim, eu falei, pai, eu não posso ir hoje cedo para a obra. Meu pai falou assim, não, vamos para a obra, você tem que virar trabalhador, que não sei o que, com coisa que se ensina filho a ser trabalhador sem dinheiro, sem ambição. Cara, se você é pai, não cometa esse erro. Esse é o pior erro que você possa cometer. E aí, falei, pai, é sério, eu vou acabar reprovando lá na escola. Deixa eu lá fazer o trabalho. Meu pai falou assim, estudo não dá nada pra ninguém. Bora, só quem trabalha que vence, que não sei o que. Me lembro que foi por ali que eu comecei, sabe, perder o estímulo assim de estudar. E aí, cara, você imagina, né? Um moleque não tem o dom do esforço físico e agora está sendo empurrado, né, pro trabalho forçado. Ah, meu. Cara, um nerd. Se o seu moleque é inteligente desde de cedo, se você, pai, vê que a sua criança, seja menino, é inteligente, gosta de estudar, estimula isso. Porque às vezes seu filho tem um potencial de inteligência gigantesco, mas precisa da escola. Precisa da escola para estimular, entendeu? Às vezes seu filho é super dotado, QI alto, você entendeu? QI alto. Eu mesmo já fiz teste de QI. Eu fiz teste de QI e deu 130. Mas na faculdade, assim, né, em site. Mas um dia eu vou procurar um psicólogo. Eu sinto que eu sou diferente. Eu sinto que eu tenho as características de superdotação. Que nem sempre é ligada a QI alto. Tá? Ou só QI alto. Às vezes a pessoa tem um QI de 110 e é superdotado. Está na média. Então, a superdotação você vai ter como característica moleque que é curioso. Por exemplo, eu aprendi eletrônica cedo. Com 12 anos de idade, em 97, meu pai pegou lá uma obra que era a construção de uma rede de TV do SBT. E ali eu já percebi que a torre era projeto AM. E eu sabia que a AM, eu aprendi com 6 anos de idade, que a AM é aterramento puro no chão, cheio de fio de cobre, entendeu? E aí são fios de 100 metros, né? Então a cada ponto do terreno são 100 metros de fios de cobre descascado. E eu já sabia. Então quer dizer, em 94, com 9 anos de idade, meu pai pegou, fez um rolo lá de um Fusca lá, ia construir a lanternagem do homem. E meu pai ia dar a mão de obra e as peças, e o lanterneiro ia dar a mão de obra, né? E o Fusca, e reformar o Fusca também. E nisso eu ia pra lá aprender a lixar. Poxa, eu tinha o quê? 94, 95, 10 anos, 9, 10 anos. Eu sozinho ia lá pra lanternagem. Eu quero ver como que é que pinta o carro. Eu achava bonita a pintura. Eu vi eles aplicando adesivo nas F1000. Colocava lá no detergente e vinha alinhando. Cara, eu achava tão bonito. Então, quer dizer, na boa, moleque não faz isso não. Moleque normal não faz isso. Prestar atenção em adesivo sendo aplicado com 9 anos de idade. O moleque tá nem azul. O moleque ele só fica com o videogame, telinha na mão. Eles não querem saber o que é um pistão. Eu passava ali na oficina mecânica de um amigo meu ali, ó, do vizinho. Amigo do meu pai, né? Eu passava lá quando eu era moleque, vi os pistão desmontados lá.
Nossa, eu aguava para ver pistão. Eu com 12 anos, meu pai, 97, 11, 12 anos ali, ó. Meu pai me colocou para desmontar o motor de uma Titan 95 que ele tinha. Só corrigindo um detalhe aqui. Em 97, meu pai tinha uma Today 94, que foi inclusive roubada em 98. Então, essa Titan 95 que ele teve um ano antes dessa Today, por volta do ano 96, né? Talvez início 97. Aí sim ele comprou essa Today 94. Então, provavelmente eu tinha 11 anos quando eu desmontei o meu primeiro motor, tá? Que era o motor dessa Titan 1995 aí da foto, tá? Eu peguei na internet essa foto aí, só corrigindo esse adendo aqui. Deu um pau no motor lá e caiu uma peça lá do lubrificante de óleo e acabou que riscou, entendeu? O motor todinho. Tinha a ver com a bomba de óleo lá. Aí meu pai falou, ó, vamos desmontar esse negócio aqui. Vai desmontando aí. E eu meti chave pra cima. E ele agora tira aquilo ali, agora tira o cabeçote, agora tira isso, tira aquilo, tira o carburador, tira não sei o que. Rapaz, vou falar um negócio pra você. Eu fiz só com auxílio do meu pai. Pra não dizer que meu pai não fez nada, meu pai me ajudou a colocar o pistão, colocar a travinha do pino do pistão, ajudou a fechar ali os anéis para mim colocar a camisa, e o resto eu que ia vestindo, entendeu? Colocando a junta. E na hora de dar o ponto do motor também, né? Colocar o motor em PMS e regular as válvulas, ele que me ensinou. Mas ali só foi uma vez, eu bati o olho, eu já sabia que o motor tem ponto, tem PMS, ponto morto superior, entendeu? Que precisa regular, que existe uma folga mínima nas válvulas para não ficar nem presa e nem, né, extremamente solta para não dar ruído. Aprendi com 12 anos, moleque não tem habilidade. Presta atenção, a superdotação tá ligada a multi-habilidades. A pessoa não é boa só numa área. Uma pessoa que é boa só numa área, ela tem a ver com altas habilidades. Você desenvolve isso, você fica bom por mexer só naquilo. Outra coisa que eu fazia com 12 anos de idade, com 12 anos eu construía gaiolas de passarinho. Eu criava passarinho, 11, 12 anos ali, meus vizinhos criavam passarinho e eu ia caçar passarinho. Então, eu via o Lauro, que era o Lauro muito inteligente, o vizinho meu, ele deveria ter uns 17 na época, muito caprichoso. E eu ali, ó, com 11 anos, 12 anos, vendo o Lauro fazer gaiola. Ele tinha uma mini marcenaria do lado da casa dele ali. E eu vendo ele escolher as madeiras, roxinho, mogno, cerejeira, cedro. Cedro eram as gaiolas bem leves. Fazer gaiola com arame, fazer gaiola com bambu, fazer os ferrinhos ali, furar o ferrinho com a espessura onde coloca o bambu e sai lisinho. Cara, eu aprendi isso com 11 anos, 11, 12 anos. Claro que minha primeira gaiola, apesar que ficou bonita até, eu fiz com arame e madeira, mas já foi um trabalho que eu me orgulhei, tipo assim, ficou muito bom para quem fez de primeira gaiola. E dali eu comecei a fazer minha segunda gaiola, terceira gaiola, e aí eu fui aprimorando, e aí as minhas gaiolas ficaram muito massa. Só não era perfeita igual a dele porque eles tinham ferramenta. Imagina, o filho de um tenente aposentado do exército. Tem dinheiro, filho. O pai dele tinha tinha tudo. Tinha uma casa de motor lá, de gerador de energia, que tinha tudo dentro. De esmeril, furadeira, tudo que você pensar. Então, eu penso assim. Moleque, que você vê ele aprendendo várias coisas durante a vida dele e ficando bom, presta atenção, esse moleque não é normal. Esse moleque precisa de uma educação especial. Geralmente, essa parte de superdotação, geralmente
eu mesmo sinto que eu tenho um pouco disso. Eu tenho que passar no psicólogo e fazer o teste, né? Porque não é diagnóstico superdotação, é identificação. É outra coisa, é identificação. Você tem traços, né, atitudes, formas, facilidade. Então eles vão fazer alguns testes e vão te identificar. Porque diagnóstico não existe e varia muito de pessoa para pessoa. Mas criança que tá querendo estudar, bota o moleque para estudar, entendeu? Você tá percebendo que seu filho muda daqui para ali, para lá, e ele consegue pular de várias áreas, de mecânica, de pintura, de funilaria, de, você entendeu? De elétrica. Esse moleque não é normal. Você pode ter certeza disso. Moleque curioso, moleque faz pergunta, você entendeu? Moleque com 7 anos de idade já faz plano de fugir de casa com 8. Fica lá planejando, cara, eu vou fugir daqui, minha vida vai ser assim, eu vou fazer assado. Tá filosofando demais a vida, tá fora da curva, você entendeu? 6 anos eu ficava ali ó, no meio da eletrônica do meu tio, vendo placa, fazendo pergunta de eletrônica. O que é esse tambor aqui? Aí capacitor, ah, pra que serve? Pra armazenar energia. Ah, e esse aqui com as fitinhas coloridas, tio? Ah, isso é um resistor. Ah, pra que serve? Ah, ele deixa passar só uma quantidade X de energia, de corrente. Ah, qual que é a diferença de tensão, tio, e corrente? Enfim, 6 anos de idade. Mas não, era só taca nesse moleque. Queria estudar? Não, vamos pra obra. Então vou falar um negócio pra você. Quer deixar o seu filho fudido no futuro? Deixa ele fazer coisas que não tem nada a ver com ele. Enfim, vou ali voltar agora para editar esse vídeo. E eu cheguei perto do ano de 2001, que foi quando eu comecei a trabalhar com chaveiro, meu primeiro emprego. Tá? Então minha infância foi basicamente isso daí. Taca, taca, peia, taca, taca. Trabalho forçado, taca. Trabalho forçado, taca. Carregar tijolo, taca. Entendeu? Carregar maceira para cima de andame, taca. Então é isso daí, cara. O recado que eu tenho para te dizer é o seguinte: se você teve a oportunidade de ter uma família abastarda, né, boa educação, etc., parabéns para você. Você desenvolveu, parabéns para você. Já se você não teve igual eu, uma família bastarda, fez esforço físico, apanhou igual um jumento, nem jumento apanhou igual eu. Eu fui o ser humano que mais apanhou nessa vida, nem escravo não apanhou igual eu. Não aceite, você entendeu? Chegar aos 40 anos igual eu cheguei, sem ter resultado na vida, tá? Eu sou fracassado. Mas eu sei por que eu sou fracassado. É tudo de propósito. Eu não quero saber do sistema tradicional, sistema chato, entendeu? As pessoas trabalham por tão pouco e fazem o que não gostam, né? Então eu decidi trilhar outro caminho. Estou estudando algo que realmente tenha valor. Estou me desenvolvendo. Tá? E comecei esse canal aqui com 40 anos de idade, já no início da velhice, juventude da velhice. Estou na juventude da velhice, meu amigo. Então, não aceite continuar sua vida sem acordar. Eu acordei e vou botar para moer na vida, você entendeu? Eu vou estrupar a vida. Vou mostrar para ela que se ela tentou me arrebentar, eu vou arrebentar com ela. Vou arrebentar com ela, vou mostrar para ela quem manda.
Então eu quero que você também pegue essas palavras, esse exemplo de total fracasso, de total, sabe, falta de esperança, falta de sonho. Que você pegue, relembre a sua história, que também não foi fácil. Relembre e acredite que vai dar certo. Tá? E eu vou estar aqui para ajudar as pessoas no futuro a achar, a se encontrar. Valeu!